subsídios. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho da IBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 7 da classe dos jovens. Estamos estudando um assunto muito pertinente. É uma lição interessante e nós temos sim muito conteúdo dentro dessa lição. Porque a lição propriamente dita vem trazendo conteúdo, né? Conteúdo realmente interessantíssimo para o nosso desenvolvimento e aprendizado, né? Com certeza estaremos aprendendo mais uma vez, e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 7, que vai falar sobre profetas, né? Vai falar sobre os profetas, e profeta na Bíblia, profeta no Antigo Israel. Enfim, temos algumas perguntas a ser respondidas aqui, que elas por si só estão fazendo-as, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos ver o que é profeta, nós vamos observar também, dentro desse parâmetro de profeta, quem os interlocutores, né? Qual é a associação entre profeta e adivinhação? Quem são os mediadores dos profetas? Deus e os profetas, o profeta e a sociedade, né? E os antecedentes da Bíblia, da profecia bíblica. Essas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho da IBD, né? Que tem a finalidade de comentar as revistas da Escola Bíblica Dominical, da classe dos jovens e da classe dos adultos. Então estaremos comentando. Se você está preparado, então vamos começar, né, a nossa aula. Eu quero, antes mesmo de começar a aula, indicar um material da Editora Voz interessantíssimo, necessário para esta aula, e uma historicidade interessante sobre o profetismo bíblico de José Luiz Sicre Dias. Está aqui esse material, eu uso bastante, e nessa lição não vai ser diferente. Vamos usar, estou usando bastante ele aqui para os nossos comentários. Outro livro interessante, outra obra interessante que você precisa ter sobre essas demandas é o livro de Jorge Forré. Jorge Forré é a história da religião de Israel. Está aqui, não pode faltar na sua biblioteca, tá certo? A editora aqui é a Academia Cristã e Edições, a editora Paulus, né? Com certeza vai lhe ajudar bastante. E você não pode deixar de ter na sua biblioteca também, para comentar essa revista, o livro, né? O livro. E nós estamos estudando A Prova da Vossa Fé. Esse livro é um livro de apoio. Esse teólogo, eu nunca tinha lido nada dele. Estou gostando, não é? Eduardo Leandro Alves, né? Quem sabe um dia a gente coloca também alguma coisa na CPAD, não é? Estamos trabalhando forte e com muito respeito, e considerando os demais companheiros dentro da teologia bíblica brasileira, né? E também da teologia pentecostal. Deus abençoe a todos, né? Então nós vamos já dar início à nossa aula, por certo. Temos aprendizados aqui, aprendizados sobejos, onde estaremos, sem dúvida alguma, aprendendo de forma objetiva esta linda e maravilhosa lição, tá certo? Então vamos começar a nossa aula. Eu quero começar trabalhando a questão da nossa revista, o tema propriamente dito da nossa revista. Então, A Prova da Nossa Fé, que é a revista, já mostrei o livro, está aqui a revista, né? E a lição de número 7, nós temos aqui fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Então, nós vamos começar a trabalhar essa proposta agora, tá certo?
Então pode fazer aqui uma recomendação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, meu irmão, se inscreva e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Se você é inscrito e não ativou o sininho, ative o sininho para receber as notificações. Toda semana postamos aqui 2 vídeos, um dos jovens, da classe de jovens, outro da classe dos adultos, né? E assim sucessivamente. Então, profecia, né? O comentarista colocou aqui uma observação interessante, que ele coloca aqui a definição. Definição de profeta: é aquele que fala em nome de outrem, é porta-voz de Deus. A função do profeta é proclamar os oráculos de Deus, proclamar os oráculos de Deus. A prova da autenticidade do profeta, isso está em Deuteronômio capítulo 18, verso de 21 a 22. Um suquinho de frutas, de manga propriamente dito, da fruta, suco natural, tá certo? Que a minha digna esposa fez, irmã Maria José. Eu estou tomando aqui. Vamos para frente, vamos para a aula, né? O início do ministério do profeta iniciou no Moisés, o ofício profeta em Israel. Nós vamos ver em Deuteronômio, capítulo 11. Quem poderia ser profeta? Qualquer pessoa, desde que tivesse um chamado divino específico. E a classificação dos profetas, os profetas e os escritores, ou seja, os profetas que foram profeta oral e os profetas que foram escritores. Temos profetas na Bíblia que não escreveu nada, né? Não, eles não foram, só fizeram uso da oralidade, ou seja, só falaram, né? E não tem nada escrito deles, né? Então, é uma lição interessante que ela instiga o mestre, o professor, a estudar, né? Instiga você a estudar. E tem aqui alguma fonte. O comentarista ele usou bastante o dicionário de Wycliffe, né? Temos outros aqui, o Vine e algumas outras opções também aqui, que é de bom alvitre e necessário para o desenvolvimento desta aula, certo? Nós vamos então trabalhar essa proposta dentro dessa questão, tá certo? Muito bem. Isto posto, vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição, nós temos os profetas no Antigo Testamento, não é? O segundo tópico, nós temos o ministério profético no Novo Testamento. O terceiro tópico da nossa lição é entendendo a profecia bíblica. E isto posto, a leitura bíblica em classe aqui dos jovens está em 2 Pedro, capítulo número 1, verso 16 a 21. E nos diz assim o texto: porque não vos fizemos saber a virtude e a vida do Senhor Jesus, a vida do Senhor a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, a quem eu tenho comprazido. A palavra aqui é que eu tenho prazer, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver no versículo 18 assim: e ouvimos esta voz dirigida ao céu, e estando nós, né? O texto diz: estando nós com ele no Monte Santo, foi muito firme a palavra dos profetas, ao qual também fazei, e estás atento como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia esclareça e as estrelas da alva apareçam no vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Uma palavra muito contundente, muito forte para essa temática, né? E com certeza estaremos aprendendo aqui de forma muito objetiva
essa importante lição, tá certo? Muito bem. Nós vamos observar dentro da nossa lição sobre o profetismo, não é? O profetismo bíblico propriamente dito. Então, quando vamos ver essa questão, nós vamos, o comentarista sai falando aqui de forma muito clara e objetiva aqui para nós. Eu já fiz aqui as observações propostas sobre a singularidade do profeta no Antigo Testamento, né? E vamos lá. O profetismo. Vamos iniciar o tópico fazendo algumas indagações. Elas são importantes para que tenhamos uma compreensão melhor do tema da lição. Então vamos à primeira pergunta. Você sabe o que significa profetismo? Segundo os teólogos, profetismo é um movimento que surgiu no século VIII, em Israel. Essa informação está aqui nesse material, na página de número 19, né? A partir do número 19, da página 19, nós vamos encontrar essas informações, né? Está aqui nesse material, né? Que também, por certo, o comentarista fez uso aqui desse material, tá certo? Porque qual era o propósito desse movimento? Restaurar o monoteísmo no hebreu, combatendo assim as idolatrias como consequência da fidelidade de Deus, né? E denunciar e corrigir as injustiças sociais e acender a esperança messiânica do povo. Quem eram os profetas do Antigo Testamento? Eram pessoas vocacionadas pelo Senhor, autorizadas por Ele para falar em seu nome? Ezequiel capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Eram porta-voz de Deus que em tempos difíceis de idolatria e apostasia tinham uma importante de missões de denunciar, né? De denunciar essas arbitrariedades e irregularidades que o povo vivia, né? Nós vamos observar que quando Deus usava ou usa alguém, ele tem focado, tem objetivo, não joga, Deus não manda ninguém falar lorota, de jeito nenhum. Então, ele denuncia o pecado, conduzia o povo, e a intenção era conduzir o povo ao arrependimento e conduzir o povo para mais perto de Deus. O profeta era o contrapeso entre a realeza de Deus, o ministério, né? A vocação desses homens e mulheres não dependia de tribo onde nasceu, nem da posição social, ou da capacidade intelectual. A escolha era um ato soberano, um ato soberano de Deus. Os profetas podem ser vistos desde o início do povo hebreu, em Gênesis capítulo 20, né? Números capítulo 11 e Deuteronômio 34. Então eles serviram como verdadeiros canais de bênçãos, né? Canais de comunicação entre Deus e o seu povo. Então Moisés inicia, no segundo tópico, o subtópico diz assim: Moisés inicia o ofício profético em Israel. Moisés tinha uma grande comissão, o povo até a terra prometida, tinha a grande missão, conduzir o povo até a terra prometida. Com ele, como ele não poderia exercer o seu trabalho sozinho, 70 anciões foram chamados e separados para ajudá-los, né? Em Números, capítulo 11, versículo 24 a 30 a 29, aliás. E foi assim que Deus repartiu o Espírito que estava sobre Moisés entre os 70 anciões, ok? Então, os desígnios do ministério profético, né? E quando vamos ver isso, nós vamos observar com muita clareza como Deus trabalhava dentro dessa visão, dessa tratativa, dessa ordem, né? Que Ele mesmo deu, Ele mesmo trabalhou, Ele mesmo tratou, não é? E assim sucessivamente. Nós vamos observar que Deus não erra. Deus não erra nas escolhas, Deus não erra no propósito, né? E assim sucessivamente. Então, trabalhando bem essa proposta, nós vamos fazer algumas elucidações dentro desses quesitos aqui,
ok? Então o profeta, ele era alguém que era porta-voz de Deus, tinha uma perspectiva diferente, porque vivia dentro da perspectiva de Deus, né? E dentro dessa perspectiva, né, dessa preocupação com o futuro, então nós temos aí a questão das adivinhações, né, as práticas adivinhatórias, né, que se encaixava humanamente à profecia. Então o estudo dessa semelhança e diferença vai ajudar a compreender aí a peculiaridade dessa questão, ok? Então os três últimos profetas a seguir dentro dessa tradição bíblica, que recebem aí o conhecimento oculto de Deus, né? E por ele são escolhidos para transmitir a sua palavra. Então Deus, dentro desse conceito, existe algo que que une o primórdio e as revistas das mais díspares de ideologia. O horóscopo, por exemplo, 12 constelações, 4 parágrafos, amor, baralho, aliás, amor, trabalho, e saúde e dinheiro. Essas visões é a visão da ideologia do horóscopo, né? Que está ligado à astrologia, aliás, né? Está ligado à astrologia. Então, quando vamos observar, dentro de todo esse parâmetro, muitos que leem, portanto, tratam das coisas mais apaixonantes para o ser humano, seu futuro, seu feito, seu sonho e incerteza de planos grandes ou grandiosos ou pequenas esperanças, pequenos projetos. Então, que irá tecendo aí a confusa e meadas da vida do ser humano. Quem conhece nosso destino? É os búzios? Quem conhece o nosso destino? Não é? Então, essas 12 constelações e 4 parágrafos, que é amor, trabalho e saúde e dinheiro, esboçam o futuro imediato dos pobres mortais, que ninguém acredita nele, mas muitos leem isso aí, né? Tem gente que não sai de casa sem ler o horóscopo. Isso é idolatria, isso é uma falácia, né? Isso é uma falácia. Também o presente nas angústias, às vezes, é que a insegurança, os problemas que nos apresentam, o que mais adequa a esse momento. E o que devo fazer? Essa é a pergunta. Numa época como a nossa, aceita-se a ignorância, a dúvida, e recorre a quem? Qual é a solução? Qual é a lógica? Quais as técnicas? Né? E assim sucessivamente. Então, essas adivinhações e profecias, né? Então, nesse mundo, dentro da cultura, mudaram aí profundamente os últimos séculos, muito, mas isso não deve impedir-nos de compreender a mentalidade do homem antigo, ainda bastante parecida com alguns dos nossos contemporâneos. Muitas pessoas não são capazes de enfrentar com atitude e lógica científica, também fria e franca, né? A incerteza da vida. Então procura ajuda no mundo diferente, o mundo dos deuses, dos espíritos, dos astros ou do destino. No mundo circundante aí do antigo Israel, as religiões já estavam aí bem organizadas, né? Difundidas por aquela época, né? Então, embora às vezes se recorre aí aos espíritos de antepassado, acredita que aqueles que podem transmitir a informação desejada, que são os deuses, mas estarão dispostos a revelar o seu conhecimento. Entendeu? A maioria dos homens antigos assinaria palavras que Heródoto põe na boca de Ciro: os deuses revelam por mim e me produz tudo que se levantar contra mim. Isso era Heródoto que falava. Ou, como parecer bem ao próprio Heródoto, cabe deduzir que quando sobre uma cidade ou uma nação vão abater-se grandes calamidades, a divindade costuma presagiá-los e com antecedência, né? Isso era Heródoto que falava dentro desse contexto. No fundo dessa ideia, não difere nada daquilo que o próprio Deus comenta antes de destruir Sodoma e Gomorra. Por isso, posso ocultar a Abraão o que penso fazer. Gênesis capítulo 18, versículo 17. O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos
os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Então, os profetas têm grande relevância, ele sempre teve grande relevância, né? Aí tem a adivinhação e a magia, e aquelas tribulações terríveis. Então, é totalmente diferente da profecia, né? Tem a aeromancia, que é a partir da observação da natureza, as observações dos corpos celestes, que é a astrologia, né? E dos fenômenos atmosféricos, que é a aeromancia. Então, um dos procedimentos mais conhecidos de toda a cultura para adivinhar o futuro baseia-se na estreita relação que imagina haver entre o céu e a terra, e o que acontece na terra e o passageado no céu, ou seja, o pressagiado no céu, né? Entre os corpos celestes, os mais atrai a atenção é a lua, entre as outras coisas, porque é fácil de examinar. Entre as outras coisas, porque é mais fácil de examinar, estando aí numa posição em relação ao Sol, né? E seus planetas e as certas constelações, que é chamado de estrelas fixas, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver que tem as observações dos animais, sacrifícios e etc. e tal. Então, baseado, é um assunto grande, um conteúdo muito vasto, né? O comentarista, ele sintetizou bastante aqui, mas é um assunto interessantíssimo e tem uma vastidão muito grande. Como disse, é um assunto vasto. Quem eram os mediadores, né? Então, os povos mais antigos compartilhavam a ideia de os deuses que podiam e queriam comunicar-se com os homens, igualmente difundida aí, que era a ideia de que eles estabelecessem esta comunicação através das pessoas especiais, inclusive no caso de sonho, que é a forma mais pessoal de contato, e é frequente o homem não saber interpretar a voz de Deus, Deus minúsculo, né? Surge assim a necessidade de um especialista que estabeleça a ponte entre o mundo divino e o homem. Então, na antropologia moderna, essa pessoa recebe o nome de mediador. Então, em todas as culturas houve mediadores, bens ou mal, aceito e proibido, né? Então, esses mediadores sempre esteve aí na pauta. Então, essa distinção adquire uma grande força dentro do mundo espiritual, ou do mundo bíblico também, por que não dizer? Além disso, amplia aí enormemente o catálogo de intermediários proibidos, né? Foi proibido pelo próprio Senhor, com efeito a Israel, que conhece a existência de intermediários de muitos diversos entre os outros povos, né? Sacerdotes, adivinhos, entre os filisteus, por exemplo, vamos ver isso em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 2. Magos, agoreiros, adivinhos, astrólogos, entre os babilônios, nós vamos ver Isaías, capítulo 44, verso 25, e Isaías 47, verso de número 13, e Ezequiel, capítulo de número 21, versículo 26. Os agoreiros e adivinhos e feiticeiros entre os egípcios. Nós vamos ver em Isaías 19, versículo de número 3. Então, esses nomes estão carregados de conotações negativas. Na antiguidade não era assim, já que todos os intermediários eram personagens religiosos, e os israelitas que não tivessem especial formação religiosa consideraram assim não só um imprescindível, mas também bons. Mas a religião oficial de Israel se move em coordenadas de muito diferentes. Ela nega que essas pessoas sejam intermediários válidos entre Deus e os homens, por isso a lei forma toda a clareza. Não haja entre os teus que passem pelo fogo os seus filhos ou filhas, nem nuvem, nem vaticinadores, nem astrólogo, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantadores, nem invocadores de espírito, nem adivinhos, nem necromantes, porque quem pratica essas coisas é abominável para o Senhor. Deuteronômio, capítulo 18, verso de número 10 a 12. Então, essa análise já vai quebrando tudo, que não tem mediador senão Jesus, né? É o que está escrito, é o que está defendendo a Bíblia, não é? Então, os mediadores proféticos é um negócio sério, né? Então, nós temos o visionário, que é o Rosem, nós temos o vidente, que é o Roém, né? Chamado de Roém, o termo é usado 11 vezes nas tradições anteriores do Exílio, 6 vezes em 4 delas se referem a Samuel,
em uma dos sacerdotes, por exemplo, Zadok, né? E a fala dos videntes de Ruim. O cronista denota o título que é aplicado 3 vezes lá em Samuel, e as duas em Hanani, né? Um personagem que denuncia o rei de Judá e acaba no cárcere, né? Nós vamos ver o visionário, que é o termo Rosem, que é traduzido por visionário, para expressar uma relação direta de diferentes termos, como vidente, e é utilizado 16 vezes, em 16 ocasiões, em 10 delas em crônicas, e reduz aí 6 o uso uso antigo em 2 Samuel, e fala-se de o profeta, ou seja, Nabi, o Gad, o visionário do rei. É uma expressão muito curiosa, porque parece sugerir que a missão desse profeta era servir ao rei em suas visões, né? Então o cronista mantém o título de visionário do rei, aplicando isso a um cidadão chamado Imã, né? E também a Iditum, né? Nós vamos ver isso, 1 Crônica 25:5 e 2 Crônica 35:15, ok? E assim sucessivamente. Então o assunto é vasto, o assunto é interessante. O profeta Nabi nós temos aqui também. Essa aí tem os conjuntos de visões, Deus e os profetas, Deus e os profetas, né? Nós temos dentro dessa questão quem eram os profetas, né? O profeta era um piedoso, homem de Deus, um orador a quem foi confiada uma missão, um vidente, o profeta, que se torna um termo sinônimo, né? E o profeta também é um instrumento da comunicação divina, verdadeiramente uma variedade de unidade dos profetas. Nós vamos ver isso no Antigo Testamento, que mostra a maioria dos profetas que trabalharam de forma diversificada. Alguns profetas trabalharam individualmente, totalmente dependente de outros, né? E assim sucessivamente. O profeta e Deus, né? Conforme nós vimos nos tempos antigos, os personagens mais famosos como Natã, Gade, Aías de Silo, Elias, Miqueias, filho de Gelma, não diziam nada sobre o primeiro encontro com Deus, que os transformou profeta. No caso de Eliseu, a vocação se dá através de um chamado humano, o chamado de Elias, que com isso cumpre a ordem de Deus. Mais a misteriosa vocação de Amós, por exemplo, que conhecemos por ser casualidade inserida num relato do conflito com o sumo sacerdote Betel, Amazias no caso. Então houve uma alusão da personagem, deixa de entrever aí a cada dia um homem dedicado à atividade agrícola, pecuária, que se é arrancado aí de um trabalho enviado por Deus para pregar no norte, né? Como sentiu aí Amós esse chamado de Deus? Como ele sentiu? Ele teve certeza que o Senhor o enviara? Não sabemos. Só Isaías, Jeremias e Ezequiel nos contaram a sua experiência originária, né? Como foi chamado pelo Senhor, né? Então essa é uma curiosidade importante que também cabe dentro da nossa revista, né? Da nossa aula, aliás, né? Nos dias de hoje. Então nós vamos ver que alguns profetas trabalharam individualmente, totalmente dependendo dos profetas, de grupo profético. De fato, Elias sentiu-se tão isolado que se achavam que não existia outra pessoa que tivesse buscado a Deus, né? 1 Reis, capítulo 19, verso de número 14 até o verso 10 até o 14. Não, de verso 10 e verso 14. Outros profetas se reuniram, como nas escolas de profeta. Às vezes a música era usada para ajudar em seu trabalho. Às vezes os profetas se aprofundavam em sonho, se fundamentavam em sonho ou visões. Mas Jeremias deixa claro que profetiza: eu tenho um sonho. Era uma garantia da mensagem que era de Deus a mensagem. Então, apesar dessa variedade, os profetas, eles estavam cônscios, tinham certeza do que fazia a vontade de Deus, né? Era voltado para Deus, e assim sucessivamente. Então, dentro dessas visões de profeta e Deus, dentro dessa evocação, né, vimos que isso nos leva a falar sobre a vocação que se conta no primeiro profeta importante. Por exemplo, Samuel, como tem o uso da palavra razão, quando tem o uso da razão, Deus o chama certa noite para transmitir a sua palavra. Além disso,
Samuel, ele não conhecia Deus. O narrador do texto diz que ele vivia no templo de Siló desde criança, em companhia de um sumo sacerdote Eli, participando dos trabalhos simples do culto e da sua idade, que a sua idade lhe permitia. Mas Samuel não conhecia Deus. Agora ele tem uma experiência nova. Desde então, recebe a palavra de Deus, se transforma num profeta de Israel, e desse modo o Antigo Testamento aponta que desde o início algo fundamental na existência profética que tem a vocação. No entanto, temos muitos relatos desse tipo, não temos muito relato desse tipo. Então, nos tempos antigos, personagens famosos como Natã, Gade, Aias, de Siló, e muitos outros que eu falei aqui, Elias, o Miqueias, filho de Gela, e assim sucessivamente. Então, mas convém insistir aí que a vocação é a experiência que põe o profeta em contato direto com o povo. Ele não é chamado para desfrutar de Deus, né? Mas para realizar uma missão direta de seus contemporâneos. Por outro lado, esta vocação de profeta dá lugar a toda a existência do serviço da palavra, né? E podemos observar isso dentro dos contextos mais remotos, né? A existência, às vezes, tremendamente dura, dentro da exigência, que pode provocar aí grandes crises. O caso de Jeremias, Ezequiel, entre outros, servirão aí o seu momento para corroborar essa ideia, né? Os meios de comunicação e etc e tal. As visões, por exemplo, a visão de Isaías, filho de Amós, cerca de Judá, né? No 35º ano, bem definido isso aqui, né? Outro sim, contemplar é uma visão divina, Ezequiel capítulo 1, versículo 2. Então, a visão de Amós acerca de Israel, a visão de Obadias, a visão de Miqueias acerca de Samaria, e assim sucessivamente. Então, diversos enfoques possíveis, podemos ver a chamada de Deus na vida daqueles homens, né? Então, não tem muito o que fazer. Êxtase, transe e possessão, como definir isso? Então, vemos duas maneiras principais de Deus comunicar-se com o profeta: visões e palavras, não que se exclua mutuamente os demais. Nenhum ser normal sai por aí dizendo que viu ou ouviu a Deus. Sem dúvida, ninguém ouve e nem vê as circunstâncias normais. Surge com isso problemas para que o profeta se encontrava numa situação anômala, né? De êxtase ou transe, quando recebia uma palavra de visões. É isso? Essa é a pergunta. Então, muitos se escreveu sobre esse tema, a maioria das vezes nem se esclarece antes do conceito. Com isso, reina aí grande confusão neste campo. Então, em primeiro lugar, é evidente que alguns profetas apresentam características estranhas em sua conduta, pelo menos em determinados momentos. Elias, depois do sacrifício do Carmelo, sobe ao cume do monte, prostra-se com o rosto entre os joelhos e reza, ou seja, e ora insistentemente. Quando chega a chuva, com a força do Senhor, e cingiu-se e foi correndo na frente de Acabe até a entrada de Jezabel. Então, de Eliseu conta-se que enquanto o músico tocava o instrumento, vem sobre ele a mão do Senhor e comunica uma visão do que acontecera no dia seguinte, né? E a mais expressiva cena desse diálogo com Hazael. Depois imobilizou o olhar, ficou fora de si por um longo período e começou a chorar, né? Então, são vários relatos dentro dos fatores garantindo sobre os fatores proféticos do povo e da casa de Israel, ok? E assim sucessivamente. Então, é de suma importância observarmos esses detalhes, né? Que Deus sempre de forma minuciosa trabalhou, né? Então, nós vemos, eu finalizo aqui com as características dos profetas, a chamada específica. Nós vamos ver o profeta receber uma chamada específica, e nós temos aí alguma iniciativa da chamada para o ofício profético vinha de Deus. Por exemplo, Moisés, nós vamos ver em Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 4, Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 10, Jeremias, nós vamos ver ele falando da chamada em Jeremias 1, capítulo 4 a 19, Ezequiel, nós vamos ver em Ezequiel capítulo de número 1,
até o capítulo 3, Oséias capítulo 1, versículo 2, Amós capítulo 7, versículo 14 e 15. Então, os objetivos eram levar o profeta à presença de Deus, né? E assim sucessivamente, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu vou ficar por aqui devido o assunto é vasto, tem bastante informação. Aqui no livro, por exemplo, nós temos bastante informação, né? É muito interessante. Então, Deus abençoe a todos. Eu trouxe aqui algumas informações que com certeza lhe será pertinente para esse assunto, tá certo? Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.